Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha bem bacana, né, que envolve o lançamento horizontal para nós. Ela fala o seguinte: uma bola de gude rola do alto de uma escada conforme mostra a figura. Os degraus têm 25 centímetros de altura e 40 de largura. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 25 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. Determina o intervalo de velocidades da bola para que ela atinja o quinto degrau. Então vamos lá. O degrau de cima, a gente não vai contar a superfície ao qual ele se desloca, mas o que está acontecendo é isso daqui, ó. Ele vem na superfície de cima, aí ele vai descer para o primeiro degrau. Então a altura é de 25 centímetros. Eu vou pegar uma linha aqui da minha figura. Esse é o primeiro degrau, formado por 25 centímetros de altura e 40 de largura. O segundo degrau, ele desce mais 25 centímetros e tem mais 40 centímetros de largura. O terceiro degrau, ele desce mais 25 centímetros e mais 40 centímetros de largura. E assim por diante, né? O quarto degrau, 25 centímetros de altura e 40 de largura. O quinto e último degrau, porque ele quer que a bolinha atinja esse degrau, 25 centímetros de altura e 40 de largura. Então, olha lá. Temos aqui o nosso primeiro degrau. Aqui eu tenho o segundo, terceiro, quarto e o quinto degrau. Eu tenho uma bolinha que vem se movimentando aí, ó, naquela linha preta, naquela superfície preta, e quando ela chegar aqui, obviamente que ela não tem deslocamento vertical ainda, mas ela já tem um deslocamento horizontal. Ela possui uma velocidade, certo? E ele quer saber qual é o intervalo que essa velocidade deve ter para que ela, ao cair em um lançamento horizontal, ou seja, realiza uma trajetória parabólica, ela consiga atingir o quinto degrau. Bom, primeiro vamos pensar quanto tempo demora para ela fazer esse efeito aqui, ó. Cair até o quinto degrau. Bom, cair até o quinto degrau, ela vai percorrer uma certa altura, né? Como são 5 degraus aqui, senhores, cada degrau tem 25 centímetros, então 5 vezes 25, isso daqui vai dar 125 centímetros, ou o equivalente a uma altura de 1,25 metros para nós. Então, nós sabemos que nessa queda, vamos dizer assim, né, a projeção vertical dela está percorrendo essa distância na vertical. Lembrando que na vertical, a velocidade inicial desse corpo na direção Y vale quanto? Vale zero, porque ele não caía, certo? E que ele está sujeito a uma aceleração que seria para nós a própria aceleração da gravidade. Vamos descobrir quanto tempo demora essa queda? Então, primeiro cuidado, ó. Quando eu trabalhar na vertical, eu preciso lembrar que o movimento na vertical é move, né? Já que eu tenho uma aceleração, que é a própria aceleração da gravidade. Para calcular o tempo que ele vai cair, tem uma equaçãozinha que é famosa, é o tempo de queda, que é 2 vezes, raiz quadrada, né? De 2 vezes h sobre a gravidade. Ih, peão, eu não lembro dessa equação, não lembra? Vai lá no sorvetão. Essa equação é o sorvetão. É que como o V0 vale 0, V0y, a gente já some com o V0t, e aí fica só em função do tempo, da distância e da aceleração, certo? Então aqui, ó, substituindo os dados que nós temos aí, nós vamos ficar 2 vezes a altura em metros, que vale 1,25 metros, dividido pela gravidade. 2 vezes 1,25 é 2,5, dividido por 10 vai dar 0,25. E aí, raiz quadrada de 0,25, a gente descobre que o tempo que leva para essa bolinha se deslocar na vertical é de meio segundo. Porém, eu sei que se ela demora meio segundo para cair, é porque ela também demora meio segundo para se arrastar no horizontal. A única coisa que é comum entre a vertical e a horizontal para nós, senhores, é o tempo, né? A projeção vertical ou horizontal, obviamente, elas ocorrem sempre no mesmo tempo. Bom, para trabalhar na horizontal agora, eu só tenho a velocidade e a distância, né? Então, ó, na
horizontal, nós sabemos que o movimento é uniforme. Eu não tenho nenhuma aceleração agindo no corpo na horizontal. Então, a equação que sobra para nós é velocidade média é ΔE sobre ΔT. Porém, eu vou calcular duas velocidades, a mínima e a máxima, para poder encontrar um intervalo de velocidade, de forma que a bolinha consiga cair no quinto degrau. Por que mínima e máxima? Imagina que ela venha com uma velocidade mínima necessária para fazer isso daqui, ó. A trajetória, o arco de parábola dela ser mais ou menos isso, ó. Pumba. E ela cai exatamente no início do degrau 5. Ela cai no quinto degrau, mas ela cai exatamente no quinto degrau. Isso significa que a distância horizontal que ela percorreu aqui, ó, foi a do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrinho. Ela não chegou a andar a distância do quinto quadradinho, certo? Então, senhores, percebo que na horizontal, a distância mínima, deixa eu colocar em cor amarela aqui, a distância mínima necessária que ela tem que percorrer para, ainda assim, cair no quinto degrau. Então, esse ΔS seria 40 centímetros vezes 4, né? Isso daqui daria um total de 160 centímetros ou 1,6 metros. Portanto, a velocidade mínima, a menor velocidade possível, seria pegar esse ΔS, que é de 1,6 metros, e dividir pelo tempo que ela tem para cair, né? Que a gente já viu que vale meio segundo. Portanto, essa velocidade mínima, dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, seria de 3,2 metros por segundo. A outra opção que nós temos seria ela realizar essa trajetória aqui, ó. Ela sai, só que ela vem com uma velocidade maior, de forma que ela consegue atingir o limite do quinto degrau, certo? Ela chega lá no finzinho do quinto degrau. Ou seja, nesse caso, o ΔS na horizontal percorrido por essa esfera, com essa nova velocidade, né, que aí seria uma velocidade máxima, porém ainda caindo no quinto degrau, seria percorrer 5 vezes esse degrau de 40 centímetros. Né? 1, 2, 3, 4, 5 degraus. 5 vezes 5 daria o equivalente a 200 centímetros ou 2 metros. Então, a máxima velocidade que ela poderia ter é percorrer o ΔS de 2 metros no intervalo de tempo ainda de meio segundo, que é o intervalo que ela demora para cair. A gente ia chegar aqui, essa velocidade seria de 4 metros por segundo. Portanto, ele quer um intervalo? Essa velocidade tem que ser maior ou igual, porque pode ser, né, o 3,2 metros por segundo, e menor ou igual a 4 metros por segundo. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos.